Bom dia, Gabriel. Bom dia, Giovanni, Renan, meu parceiro. É um prazer muito grande poder estar participando, né, desse programa. Na verdade, o São Paulo venceu, né, que era aquilo que todos nós esperávamos, né, porém não foi um jogo que encantou. Embora a gente entenda também a parte tática espelhada do jogo, né, o Carpini também com 3-5-2, aí se torna um jogo truncado, né, um jogo amarrado, mas o São Paulo ele aproveitou a oportunidade que teve. Acredito eu que se fosse falar do merecimento da criação do primeiro tempo, eu acho que o Juventude teve uma chance clara de gol logo no início. Talvez se ali se concretizasse em gol, talvez o jogo teria se desenhado de uma outra forma. Mas diante das circunstâncias, daquilo que o elenco, né, vem enfrentando com lesões, eu acredito que o mais importante foi, na verdade, os 3 pontos. Muito importante, muito importante. Renan, muito bom dia para você também. Queria que você falasse um pouco a sua visão do jogo, o que você enxergou dessa vitória do São Paulo contra o Juventude. Importante para a tabela, né, Renan? A gente comentava que, de repente a Sul-Americana é um puta ano melancólico começar jogando Sul-Americana. Não que a pré-Libertadores seja o objetivo mais central, mas é importante estar na Copa Libertadores. Queria um pouco da sua opinião também, você que esteve comentando conosco ontem. Bom dia, Gabriel. Bom dia, Chacon. Bom dia, Pirula. Seja muito bem-vindo à Arquibancada Tricolor. Aqui um canal espetacular. Você será sempre muito bem-vindo aqui. Será muito feliz com a gente. Bom, vamos lá. A respeito do jogo. Primeiro que, para as pretensões do São Paulo, era obrigação ganhar. Era obrigação fazer os 3 pontos se ainda tivesse o objetivo. O Chacon, ele usa um termo espetacular, né? A classificação culposa, né? Quando não há intenção de se classificar. E o jogo do São Paulo ontem foi um pouco disso, né? Porque o São Paulo até inicia com uma postura boa, na minha visão, uma postura legal, de imposição. O Pirula lembrou uma coisa muito legal, muito importante, que ainda quando estava 0-0, a chance clara de gol foi do Juventude. Foi do Juventude, com o meio de campo aberto, a defesa saindo, e muitas vezes, falar de zaga aqui hoje é até preocupante, né? Porque a gente pode correr o risco de falar merda. Mas, quando o cara tá com a bola dominada, de frente pro gol, se você dá o bote no cara, essa é a minha visão, você abre espaço para a movimentação dos jogadores nas costas. E foi de fato o que aconteceu. O Sabino e o Alan Franco, eles adiantam, e o menino, acho que foi o Giovani, acha o passe pro Talhari. Que daí ele acaba que erra o gol. Mas, enfim, são detalhes que a gente percebe no jogo. Mas o São Paulo fez, na minha visão, até um primeiro tempo ok. Um primeiro tempo que poderia ter saído até mais gols. O Luciano teve 2 oportunidades, uma ele chapou para fora, a outra ele dominou, retardou, e os caras chegaram travando, né? E o Luiz Gustavo também. Sempre, a maior parte das vezes, com o Ferreirinha. O Ferreirinha abriu uma opção ali, abriu entre aspas, né? Vamos ver se ele vai estar à disposição a partir de agora, né? Que ele saiu aí sentindo a coxa esquerda posterior no intervalo. Mas ele abriu uma opção aí fantástica, né? Pro Crespo, ali como ala. E sempre foi uma dúvida nossa quando o Crespo chegou, né? Aonde que o Ferreirinha, a gente achando, né? Prevendo que ele jogaria no 3-5-2, onde o Ferreirinha se encaixaria no sistema do Crespo? Ali no um dos 2 atacantes, eu vejo o Ferreirinha com uma característica clara de jogador de lado, de extremo. Como não tem extremo nessa estrutura tática, de ala. E ele tem tido um comprometimento tático espetacular na fase defensiva também. Então ele pode sim ser utilizado ali, né? E depois ele coloca o Luca, que também entra bem no que a gente espera dele e também teve o comprometimento. É claro, tem que ser muito conversado, muito trabalhado, mas também entrou bem, acho que deu uma resposta boa. No segundo tempo, quando o Carpini faz 2 alterações, e o Pirula lembrou um detalhe importante também, o Carpini não costuma jogar com 3 zagueiros. Ele normalmente as 2 linhas de 4, tá, o 4-2-3-1. Esse lance aí que eu falei, esse lance. Os zagueiros todos saíram, baixa a linha, faz uma linha na frente da área ali, não dá oportunidade pro cara. Deixa o zagueiro se bater com o cara que tá com a bola. Os 2 foram no cara, abriu o buraco para ele fazer abriu espaço para ele fazer a assistência. Mas, enfim, o Carpini espelhou o time do São Paulo e quando ele faz a alteração no segundo tempo, colocando o Enio
e trazendo o Mandaca um pouco para o meio, mais para o meio, porque o Mandaca estava onde estava o Enio. Pô, o Juventude se impôs muito mais em cima do São Paulo, na minha opinião, trazendo muito mais problemas, sendo um time muito mais organizado do que o São Paulo no segundo tempo. O São Paulo só melhora a partir do momento que, certo, Gabriel? A gente falava, infelizmente, não sei se ele está na melhor da condição física, mas sem colocar o Marcos Antônio para voltar a controlar o jogo. Foi nesse momento que o São Paulo passa a ter um pouco mais da posse de bola, um pouco mais do controle do jogo, porque estava sofrendo. Até ali estava sofrendo bastante com o time do Juventude. A gente consegue fazer o segundo gol. E depois o Ferrarese faz o gol contra, um gesto técnico completamente equivocado, estava de costa, abraçado no cara, né, no Matheus Babi lá, abraçado no cara, de costa para a bola. Quando a bola vem, ele com o corpo torto, né, virado para o próprio gol, ele não consegue ter o gesto técnico ideal e acaba fazendo o gol contra. Mais uma vez, o São Paulo caminha a passos de tartaruga, rumo à classificação culposa, certo, Chacon? E, cara, era o que precisava. Um detalhe que eu não vou, para finalizar, que eu não vou deixar de falar. O nosso capitão, que eu adoro ele como goleiro, e é o nosso capitão já há algum tempo, ele tem que ter o mínimo de sensibilidade, tranquilidade e maturidade para pensar, faltam 3 jogos. Desses 3, o mais difícil, o mais importante é o próximo. Eu não posso ficar suspenso nesse jogo. Certo? E daí não importa se o juiz é muito rigoroso, se ele está certo, se ele está errado. Ele tem que ter essa sensibilidade. O cara que está pendurado, chega para o Alan Franco, chega para outro que não está pendurado, fala, dá uma rasga, pressiona o juiz. Mas ele não poderia. Naquele momento, no finalzinho do jogo, toma o cartão amarelo e está suspenso. E nada contra o goleiro que vai entrar, nada contra o Yang. É detalhe de ritmo de jogo, né? Para um jogo contra o Fluminense, que está bem jogando em casa. Só esse detalhe que não podia deixar passar, né?